Rurouni Kenshin ou Samurai X. Vamos falar aqui sobre os mestres desses animes. Olá, sou o professor Manuel. Vamos analisar aqui os mestres em Samurai X, Rurouni Kenshin. Procura que esse anime é muito bom, esse mangá também é muito bom. Tem uma nova edição, né, com um novo desenho, acho que feito em 2013 ou 2016. Procura porque vale a pena todos os animes e os mangás do Samurai X. Tem os filmes também, procura sobre isso aí. Para mim, Samurai X é sobre história de veteranos. O Kenshin lutou em guerra, o mestre dele lutou em guerra, o Dinei lutou em guerra, o Aoshi lutou na guerra, o Saito lutou na guerra. Se você for pegar os personagens, o Shishio lutou na guerra, e de como a guerra mudou essas pessoas, de como a guerra mudou o país, como o país mudou e as pessoas, por consequências, também acabaram mudando. Então, o anime ele vai para esse ponto aí que tenta mostrar a mudança das pessoas e a mudança do país também. Ah, professor, não concordo com o senhor, acho que é outra coisa. Belezal, mas a minha ideia quando eu assisto o anime é essa daí, de mostrar como a guerra afeta as pessoas e como as pessoas também afetam o destino do país. Bom, quando nisso vamos analisar os mestres. O primeiro mestre que aparece é a Kaoru. O primeiro mestre que aparece no anime é a Kaoru. Tá? O Dinei, ele é alguém que aprendeu várias artes, né? Ele vem num caminho solitário, né? Então ele não é um mestre. Né? O primeiro mestre realmente que tem com quem ensinar é a Kaoru. Tá? A Kaoru, ela veio daquela ideia já do estilo de dojo. O que é que eu quero dizer com isso? Apesar de todos eles terem dojo, né? O estilo de dojo hoje, para mim, quando eu falo que esse negócio é um negócio de dojo, quer dizer que não funciona na realidade, ou que não é voltado para a realidade, só funciona ali naquele dojo. Então, o estilo da Kaoru é praticamente esse. Ela faz algumas negações, né? Ela coloca que tudo é para defesa e que não é para usar para o ataque. E ela tem toda uma ideia romantizada, né? Que é a ideia de romantizada sobre artes marciais de dojo, né? Coloca tudo numa perspectiva que, vamos dizer assim, serve ao covarde, né? É para o covarde aceitar você e o covarde não ficar a favor de quem é contra você. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ela diz que a espada é para defender. No próprio anime, não só o Kenshin, mas vários outros personagens negam isso aí, tá? A espada é feita para matar. A espada é feita para matar. Essa ideia de que a espada é feita para defender é uma ideia só para agradar os covardes. A espada é feita para matar, só que para me defender de uma espada eu preciso de uma outra espada, eu preciso de uma outra arma. Eu não vou conseguir me defender da espada sem uma outra arma. E isso é a parte óbvia que o anime coloca, inclusive o mestre do Kenshin também coloca isso. Tá? Então, a Kaoru é a primeira que aparece, então vai mostrar as artes marciais sendo transformadas para a modernidade, sendo transformadas no discurso, principalmente, mas também nos golpes. O que é que eu quero dizer com isso? O Kenshin, o Yahiko vai querer aprender com ele, aí ele diz, não, você tem que aprender com a Kaoru. Por que ele diz que ele tem que aprender com a Kaoru? Porque o Kenshin acredita que os golpes deles estão ligados à filosofia da arte dele. Então, a filosofia da arte do Seijuro lá era matar os outros, então aqueles golpes estão ligados a essa filosofia de chegar e matar o outro indivíduo, que agora deveria ser tempo de paz, então ele deveria aprender com a Kaoru. Dito isso, o segundo mestre que vai aparecer é o Aoshi. O Aoshi, ele é o mestre dos ninjas, ele treinou aqueles ninjas, ele tem total lealdade daqueles ninjas, e eles passaram pela guerra e eles foram traídos. Então tem toda aquela ideia de que eles eram assassinos e que depois que a pessoa subiu no poder, traiu os assassinos. Aí, vamos matar esses caras, que se descobrirem que nós usamos assassinos, ninjas assassinos e coisa do gênero, usamos essas táticas sujas, né? E isso aí vai se voltar contra a gente em alguma época. Então a Aoshi vem exatamente dessa ideia de que quando uma pessoa acende o poder, ela pega aquele pessoal que fez, vamos dizer assim, a parte suja e tenta fazer uma queima de arquivo. A Aoshi seria essa queima de arquivo. Então ele vai ter que vender, né, a capacidade de luta dele, ele vende a capacidade de luta dele lá para um sujeito e acaba se tornando um mercenário junto com os colegas dele, que são, como eu já disse, fiéis a ele. Que tipo de mestre é o Aoshi? O Aoshi, ele tem uma característica como mestre muito boa,
que ele realmente ele é leal aos seus alunos. Então ele pensa no grupo em si. Ele pensa não só como ele pode melhorar, mas ele pensa como os outros podem melhorar também junto com ele. Então ele pega um treino com aquele pessoal, ele sempre incentiva aquele pessoal e ele sempre estuda as técnicas que o pessoal estuda. Então o Aoshi ele faz um treino, vamos dizer assim, que cada um faz o seu próprio treinamento, cada um vai, um treina com o outro, tem a ideia da independência, mas existe uma troca no Aoshi ali, naquele grupo do Aoshi existe uma troca, porque existe uma cumplicidade, porque eles são o último, né, vamos dizer os últimos que sobraram daquela ideia que eles tinham do ninjutsu. O outro mestre que vai aparecer e que ele é relevante para a trama é o próprio Shishio. O Shishio foi modificado por causa da guerra, ele tem aquelas queimaduras que dão dores horríveis para ele, e ele perde muito, né, da capacidade de luta dele, né, ele perde uma boa parte da capacidade de luta dele, né, apesar de ele tomar um remédio lá e ele volta, né, a ser um lutador excepcional. Só que a gente tem que lembrar disso, ele é o mestre do Soujiro. Então você está vendo que ele treina o Soujiro para ficar o mais próximo possível do Kenshin, né, do Samurai X lá. Ele treina até com as mesmas técnicas, né, de ficar dando aqueles pulinhos, né, para ser mais rápido e tal. Ele coloca a técnica do Kenshin, ele tenta, né, desvendar a técnica do Kenshin. Olha, a técnica do mestre do Kenshin, do Seijuro, a técnica do Kenshin se baseia na velocidade. Se o treinar, né, o meu aluno for mais rápido do que ele, né, se ele treinar o guri lá e o guri for mais rápido que o Kenshin, ele vai matar o Kenshin, porque a técnica dele depende unicamente da velocidade. E ele não está totalmente errado. Então o Shishio, ele é um mestre que tenta analisar as outras técnicas, ele tenta adaptar as outras técnicas, só que ele usa os discípulos dele como peões. Então ele não repassa a filosofia dele, ele não tem uma ideia de continuidade. Olha, eu vou fazer uma filosofia, eu vou ter princípios aqui, vocês vão ser a continuidade desses princípios. Não, eu vou ensinar a você o que você precisa saber para o que eu quero que você faça. Então ele é um mestre, vamos dizer assim, que usa os discípulos dele para fazer coisas. Então ele deixa certo comportamento de seita, né? Ele radicaliza os caras para ficar num comportamento meio de seita ali, e as pessoas acabam querendo dar a vida por ele, né? O que é um negócio meio chato, mas é bem interessante quando você assiste o anime e tem aquilo ali. E óbvio, nós temos o Seijuro Rico, que para mim é outro personagem brilhante que tem nesse anime, que ele é preguiçoso, ele detesta a humanidade, ele tem um monte de vícios aí, ele bebe, né? Então ele tem um monte de vícios aí, e mesmo assim ele é um mestre de artes marciais, ele é um mestre da espada. Então olha só, ele diz que a espada é para matar, mas ele concorda que a espada é a única forma de você se defender de uma espada aí com outra espada. Ele também coloca que tudo o que ele fez ali nas guerras, tudo que ele fez combatendo pelos outros, foi uma perda de tempo. Então ele tem essa consciência de que aquilo ali foi uma perda de tempo e que não interessa, vamos fazer uma guerra para depois trazer a paz. Essa paz nunca vinha, sempre vinha outra guerra depois e fazia a guerra para resolver um problema que não era resolvido, para que depois viesse a paz, e a paz também não vinha, e aí teve a guerra Meiji, e foi quando o Kenshin se separou. Então a ideia de abrir para o exterior ou de não abrir para o exterior. Lembrando que o Kenshin e o Saito estavam de lados diferentes, aí até aconselho vocês a dar uma olhada sobre essa parte da era Meiji aí, os restauradores, né, que era o grupo do Kenshin lá, o Kenshin, o retalhador, que ele usou a espada dele ali 300 mil vezes ali para fazer o que precisava ser feito em nome dos restauradores. Então olha só, essa ideia dos mestres do Samurai X, em todas elas baseadas no que eles sofreram na guerra. Então essas ideias que vieram da guerra, essas ideias, vamos dizer assim, que são consideradas mais tradicionais, elas vão ser suplantadas pela ideia da Kaoru,
como eu já disse, uma ideia que é para que as pessoas covardes não fiquem contra você. Então isso aí também pode ser visto como uma crítica do autor à ideia das artes tradicionais, das artes que usavam armas e coisas do gênero, à criação do judô, do karatê, à criação de esportes, né, que dizem que trazem essa tradição para um outro tempo, que seria agora o tempo de paz. Então por isso que não precisaria usar uma espada, nem precisaria usar uma faca, não precisaria usar nada disso, e seria tão eficiente quanto, só que nós não sabemos disso, né? Nós sabemos que esse negócio não é assim que funciona, tá certo? Então e aí, você prefere mais elas seriam ensinadas como uma forma tradicional ou como a Kaoru faz? Você enxerga o Samurai X assim também? Quero saber da sua opinião.